Oi, gurias. Deixa eu arrumar aqui, que eu acho que não está conectada na câmera. Melhor. E aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você o dia inteiro com coquinho, olha como é que tá meu cabelo. Então, acabei de soltar o meu também. Ai, meu Deus, deu em casa. O natural me entrega. Vamos lá, deixa eu liberar a sala para as gurias. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Oi. Oiê. Oi, Má. Oi. Tu tá de co-host já, Marina? Ou eu tenho que botar? Acho que sim. Deu. E aí, tudo certo, gurias? Já avisei ali no grupo que a gente estava entrando. Chegamos aos finalmente das nossas aulas online, né? Quer dizer, tem poucas aulas online ainda, né? Agora falta pouco. Todo mundo apavorado com os exercícios. Vi vocês na sofrência ali no grupo. É muita coisa, né, gurias? Eu entendo. Eu também sou aluna, eu confesso. Eu estou fazendo 2 especializações online e eu sou uma péssima aluna. Deixo tudo para depois. Me atraso. Não assisto todas as aulas. Mas não façam isso. Vamos lá, enquanto as gurias não chegam. Querem aproveitar esse tempinho enquanto os colegas não estão entrando para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com essa professora escabelada que está aqui com vocês. Aproveitar. Eu tenho uma dúvida em estilos, Vandressa. Tá, sai. Não é bem uma dúvida, assim. Eu queria saber se existe algum um limite onde a gente consiga, porque uma pessoa pode ter até 3 estilos, né? Quanto ela precisa ter de um estilo para eu bater o martelo que ela tem aquele estilo, ou não? Porque às vezes na roda marca mais coisas, às vezes tem alguma coisinha de um estilo, isso me deixa um pouco em dúvida, assim, se eu só deixo... Eu acho, Bianca, que é assim, eu acho que tu não tem que se preocupar muito com isso, sabe? O que eu notei dessa prática toda, desde que a gente colocou a roda de estilos, é que ela é a mais incerta, né? Aquilo que eu estava explicando para vocês. Na roda, tu tem uma frasezinha ali, uma palavrinha e não tem imagem, né? Então, ali se perde um pouco. Então, se tu encontrou aquele estilo só na roda, eu acho que é melhor tu entender ou meio que, né, não considerar. Mas mais do que pensar assim, o quanto eu considero, é mais assim, entendendo toda a realidade da cliente. Tu precisa levar em consideração aquele estilo para aquela realidade dela, tu precisa respeitar. Ele pode entrar como sugestões, porque o estilo é mais para a gente entender assim, quais são os valores que eu tenho que respeitar para vestir para as sugestões daquela cliente. O mais importante de tudo é o objetivo de imagem. Sim. Os estilos são para te dar um limite, assim, um norte. Né? Para achar os objetivos de imagem. Então, assim, eu, por exemplo, né? Por mais que eu fosse uma cliente que dissesse assim, meu objetivo de imagem é ser mais sofisticada, chegasse com esse desafio para uma... respeitar a minha necessidade de conforto, o meu estilo natural. Ponto. Eu tô aqui de blusão, sem sutiã e de pantufa, dando aula para vocês, e com a calça aberta. Eu abri o botão na calça. Eu engordei, então as costas estão meio apertadas. Então, assim, tipo, unha não feita, a única coisa na cara, um batom, nada de maquiagem. Não adianta minha consultora, por mais que eu queira ser sofisticada, a minha consultora não entender que o meu sofisticado precisa
vir com conforto também, vir com praticidade Sim. também, senão não vai funcionar para mim, né? Sim. Então, eu acho que isso é mais importante. Nem eu, que já estou trabalhando há muito tempo nisso, fico muito concentrada em percentual de estilo ou aquilo. Eu vou até mais pelos valores. Eu tenho que respeitar o conforto dessa cliente, eu tenho que respeitar a necessidade de coordenação e combinação delas, eu preciso respeitar a necessidade de inovação dessa minha cliente, sabe? Eu acho que até vocês podem se apegar mais. Que ideia boa essa, vou pensar nisso. Se apegar mais assim, nomenclatura de estilo ou algo do gênero, sabe? Sim, tá ótimo, obrigada. A gente até fez um post hoje de uma... Eu não assisti o Oscar nem nada, né? Mas aí no dia seguinte eu vou lá correndo ver os lookzitos. E eu achei o máximo. Como é que é o nome da criatura? Aquela lá que ganhou, acho que como melhor diretora. A gente fez um post lá na Ecole. Que ela foi sem nada de maquiagem, com umas trancinhas que ela fez em casa, com uma roupa que provavelmente já era dela. Eu falei na hora. Porque super assim, estilo natural a pessoa, com certeza, né? E que bom que ela não corrompeu a essência dela para receber uma premiação, né? E como isso fala daquilo que a gente estava conversando dessa consultoria de imagem focada mais na essência do que na estética, essa consultoria de imagem que respeita e como esse momento que a gente está vivendo, para mim, ele é muito importante, porque para uma pessoa ter coragem de receber um prêmio, um Oscar, e se sentindo assim, vou de tênis mesmo, que maquiagem o quê? Eu vou fazer umas trancinhas aqui para o meu cabelo não me incomodar, e era isso. Para a gente chegar nesse nível de liberdade, a gente teve que fazer uma longa de uma trajetória, né? E aí eu morro de preocupação de uma consultoria de imagem que vai lá e poda, e contra essa liberdade toda que a gente conquistou a tanto custo, né? A mesma coisa que a gente estava falando dos corpos. Eu, assim, nossa, eu comprei uma briga uma vez, num post de uma pessoa que eu nem conhecia, do Face, falando mal do corpo da Preta Gil, sabe? Tipo, essa pessoa fica fazendo isso só para chamar atenção. Eu nem conhecia a pessoa, comprei uma baita de uma briga com ela, assim, comentando, porque sabe, imagina o quanto ela precisou, né, evoluir, assim, em termos de não ter vergonha, de não ligar para o que os outros pensam, ou o quanto ela faz isso, magoa e coisa e tal. Então, eu achei bem importante, bem significativo, assim, né, o look que ela usou ontem no Oscar. Eu achei que fala de todo esse momento que a gente vem discutindo aqui, e, enfim. E que vai ser a consultoria de imagem nossa. Vamos lá começar a nossa aula, então, gurias. Tudo bem com vocês, meninas? Boa noite. Eu tô meio blogueira hoje. Falta muita gente, será, Marina? Acho que eu vou começando, né? Tem 13, ainda falta um pouco, mas eu acho que vai. Até eu conseguir deixar a apresentação do jeito que precisa estar. Vamos lá. Visualizar. Modo tela cheia. Gurias, vocês estão vendo a linguagem da vestimenta? Tá todo mundo vendo essa tela? Tá. Bom, gatas, vamos lá. Então, em que momento que nós chegamos agora? Eu vou dar uma recapitulada geral, né, enquanto as meninas entram, e para vocês se situarem no momento que a gente está, né, de aula. A gente já passou por todos os diagnósticos da nossa cliente, certo? Vocês chegaram até aqui sabendo e tendo conseguido entender como é cada uma das etapas do processo de coaching de imagem. A gente teve a primeira sessão que falava sobre o coaching de imagem, que era onde a gente estava identificando os objetivos de imagem da nossa cliente, entendendo a vida dela. Esses objetivos de imagem servem para nos dar um norte nessa consultoria, nesse processo que é mais personalizado, que é focado numa construção que seja genuína para ela, com um olhar de desenvolvimento de autoconhecimento e de autoestima. Então, essa é a primeira sessão, ok?
A primeira sessão de vocês é pautada por um questionário, o desenvolvimento de um canvas de identidade visual e um canvas de objetivos de imagem. A importância do canvas de objetivo de imagem é para vocês validarem, terem certeza de não estar entendendo nada errado, de realmente ter alinhado com a cliente de vocês todos os objetivos a serem trabalhados no processo. Legal? Tudo certo até aqui, né? Primeira sessão essa. Segunda sessão, a gente faz a parte de análise de cores. Essa é uma ordem que a gente sugere, tá, gurias? Se vocês forem fazer pacotes, ou dependendo do contexto, vocês não precisam necessariamente seguir esta ordem. Eu gosto dela, sim, porque eu acho que fica uma parte meio assim, questionário e uma parte mais leve, uma parte mais questionário, outra parte mais prática, digamos. Segunda sessão, então, cores. Na sessão de cores, a gente faz a parte de teste de coloração pessoal, que vocês vão estar vendo de maneira mais intensa nas aulas presenciais. E aí a gente faz também a parte de cores de essência, né? Então, tem cores de essência que eu faço em sessão com a cliente e cartela de cores. Também consigo, nesse momento, ir pensando, porque eu já sei os objetivos de imagem da minha cliente, quais são as harmonias que melhor se adaptam a essa rotina, esse dia a dia, esses objetivos de imagem, com base no significado das cores, quais cores que vão potencializar mais o que ela quer, o que ela precisa, que vão mais de acordo com o dia a dia dela, além de como que eu incluo ou mantenho as cores de essência e as cores de cartela dela. Lembrando que essa é uma opinião pessoal minha, mas eu me sinto à vontade para compartilhar com vocês. Nesse processo que a gente faz, onde leva-se em consideração também se for a escolha de vocês, no caso também, além da harmonia estética, a harmonia de essência, ou mais até a harmonia de essência do que a harmonia estética, ou em cada etapa a cliente poder ter essa liberdade de escolha. Aqui, se a cliente não gostar nem um pouco da cartela dela, a gente pode excluir a cartela da cliente ou fazer as compensações com maquiagem e tudo mais. Eu falei para vocês que eu sou uma pessoa que não usa as cores da minha cartela, né? Esta, inclusive, esse casaco Mahab Gold, que eu tenho há 200 anos, ele não estaria na minha cartela de cores. Então, isso vai muito de cliente para cliente, da etapa, da forma como vocês querem conduzir, tá? Mas só para dizer para vocês que quando a gente faz um processo nesta profundidade, quando a gente leva em consideração, a gente está falando na parte de cores de essência, né? Cores de personalidade além da cartela de cores, é bem possível disso acontecer, e aí fica uma escolha de vocês, da cliente de vocês. Enfim. Terceira sessão, vamos para a nossa etapa de estilos, né? Na nossa etapa de estilos, o importante é a gente lembrar de concentrar no momento presente, na essência do cliente, quais são os valores de vestimenta do nosso cliente, tá? Aí, volta e meia, a cliente pode ficar dizendo assim, mas eu acho bonito, mas eu gostaria. Isso tudo é da primeira sessão, a gente tem que estar concentrado nisso, lembrando a nossa cliente sobre isso. E aqui a gente se concentra, de fato, em quais são os estilos de essência, os valores importantes para o vestido dela, tentando entender o que é, de fato, dela mesma e não, de repente, transitório, ou dela se vestir daquele jeito por questões externas, mas ela não gostar, aquele não necessariamente vai ser o estilo dela. E aí, na seção de estilos, a gente tem um novo questionário, a gente tem os painéis de estilo e a gente tem a roda de estilos. Tanto os painéis quanto a roda de estilos são importantes que a gente siga questionando, né? Que a gente siga questionando, aprofundando, perguntando para a nossa cliente, para além do questionário. A cliente pode ter até 3 estilos, não necessariamente ela vai ter os 3 estilos. Se está difícil de encontrar um terceiro ou se eu tenho pequenas dúvidas, também não é um problema. Eu posso ficar com os 2 principais, né? Às vezes um é bem mais gritante, o secundário aparece pouco também, isso não tem problema. E não precisamos entender, de fato, qual o percentual de cada estilo. É como eu estava falando no início, quando nem todas tinham chegado, respondendo uma pergunta da Bianca, que o importante dos estilos é a gente entender que valores que são importantes de serem preservados nas sugestões para atingir os objetivos de imagem da nossa cliente. Temos aí, então, feita a nossa terceira sessão. Depois a gente vai para a parte de análise da morfologia para a nossa cliente, que vocês aprenderam
que a gente tem duas formas de olhar, né, gurias? A gente olha para a parte de conexão da nossa cliente com o corpo dela, a gente promove a aceitação e o auto-amor, a gente faz uma análise com uma técnica de espelho onde a gente não olha, a gente não acompanha com o nosso olhar quando ela descreve o seu próprio corpo, a gente se concentra os nossos olhos né, olho com olho, digamos assim. Por quê? Por causa da questão do julgamento, a gente sabe que pode julgar através do olhar, para conseguir desenvolver mais e aproximar mais a cliente da gente, né? Para ter uma conexão que vai além, para ter essa acolhida com a nossa cliente. E aí, depois, a nossa forma de olhar para o corpo dela é numa análise de proporções. Essa parte das proporções, ela é totalmente para harmonia estética. Né? Quanto mais equilíbrio visual o nosso olho enxerga, isso para tudo, né? Para arquitetura, para decoração, quanto mais equilíbrio visual a gente enxerga, mais beleza a gente vê, né? Mais harmonia existe, mais acalenta, digamos assim, o nosso olhar. E nessa segunda parte, a gente usa a fita Body Positive, né? A gente vai muito pela nossa percepção do que a gente está enxergando a olho nu também. E a gente traz esse equilíbrio visual, nem precisando verbalizar para a nossa cliente que ela tem uma desproporção, ou às vezes ela já vai falar de cara dessa desproporção. E às vezes, se a cliente quer usar determinada peça de roupa e faz bem para ela, e ela chegou nesse momento, e ela gosta muito, mesmo que não cause, né, não traga essa proporção estética, a gente vai respeitar também se a nossa entrega for essa de harmonia de essência. Bom, tá tranquila essa recapitulação? Foi uma passada rápida, gurias, para entender que chegamos aqui já tendo feito, né, o entendido, o que se faz em cada etapa da parte diagnóstica, digamos assim, né, de diagnósticos, de levantamento de informações da nossa cliente. Nessa parte de levantamento de informações, a gente tem, desde a primeira sessão da definição de objetivos de imagem, com as informações teóricas que a gente pode ir pensando sugestões, a gente já pode ir abrindo uma pastinha no Pinterest para a nossa cliente, né? Eu gosto muito de fazer mood board, sugestões de peças, pesquisa de campo, a gente tem que fazer a nossa tarefinha, assim, o nosso tema de casa, na hora para antes de entrar e fazer as sugestões para a nossa cliente. Mas tem uma informação que é fundamental antes da gente chegar nessa etapa de sugestões de looks, que se trata dessa linguagem, né, das roupas. A gente está falando o tempo todo que a imagem comunica, né? Mas, afinal de contas, comunica o quê? Quando a gente fala de uma consultoria de imagem que vai para além do vestir, que trabalha não só na parte de fica bonito ou combina com o que está na moda e o que não está na moda, mas a gente está pensando de fato em entregar algo que potencialize os objetivos da nossa cliente, a gente precisa entender um pouquinho, sim, dessa linguagem, dessa comunicação não verbal das peças, né? Porque, imagina, olha, lá no primeiro questionário, a gente perguntou para a cliente várias vezes, né? O que você quer comunicar, o que você deseja que os outros vejam em você, como você quer ser percebida em determinados ambientes, como você quer ser vista. Então, não faz sentido a gente perguntar, querer entender tudo isso, querer chegar nessa resposta, sem entender, de fato, o que é, afinal de contas, que a nossa roupa fala da gente, né? O que é que a nossa imagem conta sobre nós. E é esse o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Gurias. Então, isso aqui é o que eu estava falando para vocês, né? O que a gente tem até agora, então, são diagnósticos, são resultados técnicos da nossa cliente, né? De tudo que a gente vai trabalhar sobre ela e para ela, ok? Sobre a linguagem e a comunicação da imagem, como que isso se processa? A primeira coisa, gurias, né, que comunica quando a gente olha para uma pessoa, não adianta, são os estereótipos, né, as construções que a gente tem dentro da nossa cultura sobre determinada
composição visual, né? Composição visual de combinação de roupas, acessórios, tipos de peças, tecidos e cores. Esses estereótipos, eu acho que foi a Prof. Ju que deu para vocês na primeira ou segunda aula. Lembra que ela mostrou assim um painel de mulheres vestidas de um jeito e tinha as perguntas: o que essas pessoas fazem, né? Qual é a imagem que vocês têm dessas mulheres? O que vocês diriam sobre elas? Então, assim, a gente sempre usa nas aulas no primeiro dia e é incrível como a opinião da maioria das alunas, né, salvo raras exceções, assim, converge, né? Elas podem usar palavras diferentes, mas sempre assim, no primeiro momento, a primeira ideia que vem à mente é sempre a mesma, né? Aquela mulher com tecido nobre, sofisticado, monocromática, alfaiataria, joias, super bem penteada, com uma maquiagem impecável, sempre passa a imagem de uma mulher mais elegante, de uma mulher mais sofisticada, de uma mulher chique, de uma mulher bem nascida ou que viaja bastante, né, que tem dinheiro. Aí aquela imagem que tem também uma lâmina, não sei se vocês vão lembrar, de umas mulheres vestidas de um jeito mais maluquinho, assim, extremamente criativo, né, mais inusitado, cabelo colorido. Sempre a percepção é de mulheres que trabalham com moda, de mulheres que viajam bastante, de mulheres que têm uma cabeça mais aberta, que podem, que dificilmente estão num relacionamento sério, né, que preferem a liberdade, que viajam bastante fazendo festa, isso e aquilo, e etc. e tal. O que significa isso? Significa que nós temos uma vestimenta, uma imagem estereotipada na nossa cabeça, né, no nosso cérebro, assim, na nossa mentalidade. E que esse estereótipo, essa construção, ela é cultural, então ela pode variar de país para país, de cultura para cultura, e ela também é uma construção inconsciente e ela é muito rápida. A gente não faz uma análise muito consciente quando a gente vê uma pessoa, a gente reage em função daquele estereótipo, daquela imagem que a gente está vendo. É bem impactante de perceber isso, agora nem tanto, mas as primeiras viagens para Paris com a escola que a gente começou a fazer. E até dá uma olhada, tem um grupo, tá? Onde a gente está falando da viagem de Paris, que qualquer pessoa pode participar, vocês podem participar também, todas estão convidadas, e a gente traz várias informações bem bacanas, assim, inclusive culturais, para quem está acompanhando lá, é um grupo no Telegram. Fecha parênteses. Mas as primeiras viagens que a gente fez, faz o quê? 8, 9 anos atrás, e nossa, assim, a percepção das alunas era muito diferente, assim, e elas estranhavam as professoras, algumas professoras, e eu nunca vou me esquecer que um dia a gente teve um feedback, uma observação de uma aluna falando da vestimenta da professora, sabe? Mas é outra cultura, é outra leitura que se faz, né? Um outro jeito das professoras, né, da parisiense se vestir. Então, eu acho que algumas alunas iam, agora não mais, porque eu acho que está cada vez mais estreita essa comunicação, né? Mas as alunas iam achando que as professoras iam estar super chiques, mega arrumadas, maquiadas, super no salto, assim, produzidas, para a gente caminhar por Paris inteiro, sabe? Que é assim, que é glamour. E, na verdade, não, né? Um jeito mais, assim, simples de se vestir. Então, o que acontece? Se construía um estereótipo da parisiense. Foi tão interessante isso tudo que a gente incluiu um conteúdo que é a parisiense e que é uma das primeiras aulas que a gente dá, sabe? Para já alinhar um pouco as expectativas. Porque o estereótipo, ele faz isso com a gente. Ele faz com que a gente tenha uma ideia sobre aquela pessoa, né? A partir dessa primeira leitura que a gente faz, e que dificilmente a gente consegue se desprender dessa ideia. E essa é a primeira forma de linguagem da vestimenta, né? São esses estereótipos. Se a gente fala assim, uma pessoa nerd, vocês vão ter na cabeça de vocês o que é uma pessoa nerd, né? Uma mulher nerd. Uma mulher que é contadora. Vocês vão ter meio que na cabeça de vocês aquele estereótipo de contadora, né? E assim por diante, enfim. E a outra forma da vestimenta e da roupa comunicar são os elementos de design, né? Então, esses elementos de design falam sobre linhas,
a forma como essas linhas estão interligadas, entrelaçadas no look como um todo. As cores também, a gente já falou tanto das cores, que as cores impactam, então vocês conseguiram entender que as harmonias comunicam, não só a cor de uma maneira isolada, né? Então, assim, o tecido, a textura, tudo isso fala, nos causa uma impressão, uma percepção num primeiro momento, certo? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, linhas, cores, formas, estampas, padronagens, texturas. Esses impactos, eles vão ser mais físicos, né? Como a gente viu, pode alongar, achatar, alargar, e também são emocionais, digamos assim, né? Nos causam diferentes percepções e diferentes situações. E quando a gente tem essa compreensão, é com isso, com esse entendimento dessa linguagem, somada aos diagnósticos que a gente fez da cliente, é que a gente vai montar esse grande de um quebra-cabeça. Eu costumo dizer que a consultoria de imagem, o coaching de imagem, ele é um grande de um quebra-cabeça, onde a gente tem que encaixar ao máximo todas as peças, né? Então, vocês têm a parte de diagnósticos da cliente, que a gente viu até aqui, e aí vocês têm que entrar com essas outras peças de quebra-cabeça, que agora são essa linguagem, né? Toda essa comunicação não verbal, certo? Eu falo gritando com vocês como se eu estivesse com uma sala com 80 alunos. Ai, meu Deus, vamos lá, né? A Vanessa vai ficar sem voz amanhã. Gurias, queridas, se a gente olha para todas essas imagens aqui, por exemplo, a gente não tem leituras diferentes delas, por exemplo, esta mulher aqui, né, com este maiô. Se eu olho uma mulher com um maiô desses na praia, eu digo que ela é rica, super refinada, chique, sabe? É muito diferente de um biquíni simples ou de um maiô de corte mais simples, né? Então, a gente já diz de cara que essa mulher é a cara da riqueza, que essa mulher é rica, tá? Só de estar com um maiô desses. Essa aqui, ó, por exemplo, claro, aqui a gente está falando também, né, de uma passarela, mas se eu olho, vamos transpor por uma realidade, dizer que não tem essa transparência, ela tá com uma calça reta de alfaiataria. Eu digo que é uma pessoa brava, né? Uma pessoa séria, brava, entre pedir informações se eu tô na rua perdida para uma pessoa que está vestida assim e uma pessoa que está vestida assim, eu vou para essa, que me parece muito mais querida, acolhedora, sensível, né? Essa daqui vai me dar umas patadas, sabe? Aqui é a mesma coisa, olha, como a gente tem uma percepção de mais seriedade, mais rigidez, mais distanciamento, mais brava, mais acolhedora, né? Mais mente aberta, mais mente fechada, né? Mais assim, aqui uma pessoa mais assim tranquila, confortável, sabe? Que dá para sentar e conversar. Parece até meio preguiçosa, assim, né? E aqui muito mais sérias, muito mais mulheres de negócios, né? Então, assim, tudo isso, todas essas percepções, a gente vai tendo quando a gente olha para uma pessoa num primeiro momento. E isso vai determinar a nossa reação, né? O que a gente está pensando dessa pessoa. Eu não sou aquelas consultoras de imagem, eu não acredito nisso, sabe? Ah, a primeira impressão é a que fica. Não, eu não acho que a primeira impressão é a que fica, eu acho que a gente tem, né, vamos trazer para a nossa realidade. A gente, em várias situações da nossa vida, a gente teve uma primeira impressão sobre uma pessoa, depois de conhecê-la ou vê-la mais vezes, a gente mudou essa percepção. Então, eu acho meio cruel dizer que a primeira impressão é a que fica. Mas que é muito melhor a gente já causar uma primeira impressão num mundo tão corrido, onde muitas vezes as relações elas são muito rápidas, ou as coisas têm que acontecer muito depressa, né? Ainda mais agora com redes sociais, onde muitas vezes tu vai encontrar a pessoa num evento, uma conferência online, e pode ser uma grande chance para ti, né, estreitar laços ou fazer networking. Então, é melhor que a primeira impressão, sim, de fato, esteja a nosso favor. Mas eu não acho que a primeira impressão é a que fica para sempre, e era isso, tá, gurias? E aí, tem muitas informações também de como a gente usa. Tem um livro que ele é legal, ele é bem difícil de achar, tá? Marina, a gente tem PDF desse livro, eu acho que a gente deve ter, né?
lá no acesso restrito? Eu acho que a gente tem PDF, tá? Eu acho que sim. Eu vou ver se eu tenho, daí se eu tiver eu já mando. Tá. Se não, daí pede para Priscila colocar no acesso restrito, por favor. Ele é um livro bem assim antiguinho, sabe? Tem muitas coisas assim que a gente tem que passar reto, mas ele tem muita informação legal também sobre essa parte de comunicação do vestido. E aqui tem alguns exemplos para vocês verem. Olha só, gurias. Quando a mulher está com um casaco mais aberto, olha só, a própria cor aqui de ser um pouco mais quente do que essa. O fato de estar aberto, o fato de ter linhas mais curvas aqui, né? Do tecido ser mais macio ou parecer mais macio, já faz com que essa pessoa, se a gente estivesse vendo elas, claro, de novo, estamos vendo elas numa passarela, né? Mas na rua a gente considera essa mulher mais simpática, mais aberta, mais comunicativa do que essa. Quanto mais fechado, mais camadas a gente tem, quanto mais grosso é o nosso tecido, quanto mais escura é a nossa cor, mais a gente parece distante, mais a gente parece antipática, mais a gente parece rígida, né? Quanto mais aberto, mais maleável, mais flexível, menos camadas. Se a manga está arremangada, ó, é legal para políticos, para pessoas que estão trabalhando com vendas, tá com as mangas mais arremangadas, por exemplo, mostrando um pouco mais de pele, não tão fechado, certo? Quanto mais a mulher usa uma saia, por exemplo, mais executiva, né? Esse modelo de saia, mais ela parece uma mulher de negócios, uma mulher mais intelectualizada, parece uma roupa de trabalho, né? Parece uma pessoa que venceu na vida, enfim. E aqui, ó, mais acolhedora, vamos comparar as 3 saias, né? Essa aqui mais mãezona, mais acolhedora, mais abraça o mundo, mais tudo tá bem. Vamos sair por aí rodando, girando, dançando, sendo feministas e amáveis. E aqui, assim, vamos entrar no mundo de negócios, né? Mostrar a que viemos e não sei o quê. E aqui, jovem, né? Além de ser rodada, de uma natureza mais solta, né? Uma Anitta da vida, assim, né? Anitta não da Anitta atual, aquela Anitta do seriado lá, Presença de Anitta. Ih, só quem tem mais de 40 vai lembrar dessa série. Esquece, tem muita gente jovem nessa turma. Tá, gurias? Mas aqui é mais uma natureza mais solta, a pessoa mais criativa, né? Mais aberta para o mundo, assim, fala de jovialidade também. E mais ainda se a saia rodada, né? Porque quando a saia rodada, parece que é acolhedora, que consegue abraçar todo mundo, sabe? Que ela é uma pessoa mais fluida também, né? Muito menos séria do que a primeira saia que a gente viu. Quando a mulher usa um tailleur, né? Uma roupa mais um tailleur, um conjuntinho, ainda mais de uma cor escura, de um tecido mais grosso, mais rígido, mais ela parece profissional, mais tem esse status de força, de poder, de masculinidade. Inclusive, né, gurias, o tailleur, para as mulheres, ele foi usado porque quando as mulheres começaram a desbravar, né, o mundo dos negócios, aí para o mercado de trabalho, a querer conquistar o seu espaço, a querer competir com os homens, né? Então, a mulher fica com esse aspecto de que ela é mais forte, mais rígida, mais assertiva, mais séria. Sempre quando existe uma roupa com um apelo sensual, mais intenso, digamos assim, um super decote, muito justo, muitas fendas, menos a mulher parece séria, digamos assim. Isso está no nosso inconsciente, tá, gurias? Não adianta. Mas tem-se a sensação, não só para o universo masculino, mas para o feminino também, de que a mulher está usando de recursos do seu corpo porque não tem tanta inteligência. Isso está mudando. Eu acredito que sim, né? A gente não é tão rígido quanto era alguns anos atrás, mas tinha muito esse estereótipo da mulher bonitona, gostosona e, né, uma roupa mais provocante, assim, de não ter um intelecto tão desenvolvido, né? Enfim, são esses conceitos culturais, de novo. Isso aqui tem a ver com os estereótipos que a gente estava falando, né?
Quando a mulher usa mais ombreira, mais estrutura na roupa, ela parece que vai para a guerra, né? Aquele simbolismo de tipo, tô pronta para qualquer coisa, tô forte, vim preparada. Tanto que as ombreiras, elas são característica, né? Essa arquitetura de corpo maior em cima, ela é característica do universo masculino. Lembra? O corpo ideal do homem é quando ele tem um pouco mais de ombro. E a mulher, quando usa, então, mais ombreira, assim, parece que ela é mais forte, mais musculosa, que ela tá pronta, né? Aquelas roupas de filme, tipo de guerra, de armadura, tem sempre um... Não tem? Tem, né? Não sei o nome para essa de guerra, especificamente. E aí, gurias, aqui é para dar um exemplo para vocês de maneira mais geral sobre essa parte de estereótipos, tá? Das associações que a gente faz. Não é difícil de entender. Se a gente for parar para pensar nas nossas memórias, ou se a gente for começar a trazer para a consciência essas referências do que a gente entrega, a gente vai ter muitas respostas. Né? Isso está no nosso inconsciente. A gente vê uma pessoa toda fechada, encasacada, ela parece mais carrancuda. A gente vê uma mulher toda de taieira, né, aquela cor mais tradicional, a gente diz que é uma mulher de negócios, que é uma mulher que tem um comportamento mais masculinizado, né, que é uma mulher do trabalho, né, do intelecto, enfim. Isso tudo está meio no nosso inconsciente. A própria saia rodada, esses grupos do feminino, né, de rodas de feminina, de dança, o que fazem, vocês nunca fizeram? Eu já fiz, por exemplo, a minha irmã, que é instrutora de biodança, nas aulas de biodança dela, que tem o foco do feminino, ela faz um trabalho voltado para as mulheres, também associado aos arquétipos das deusas, precisa ir de saia longa, né? Precisa ir de saia que rode, assim, né? Tudo isso tem uma conexão com a gente também. E aí, a outra construção que a gente faz dessa comunicação tem a ver com linhas e formas, elementos de design de modo geral. Mas linhas, as linhas verticais, elas falam de força, controle, de estrutura, elas estão mais associadas ao universo masculino, de liderança. A gente não tem expressões como, não, a pessoa pega, não sai da linha, a pessoa é inflexível, ela segue uma ideia e vai, né? Isso tudo está no nosso inconsciente como uma pessoa mais séria, mais assertiva, mais controladora. Então, quando a nossa cliente, além de alongar a silhueta, como a gente já tinha visto, né? E, gurias, olha só, a linha ela pode estar no zíper, ela pode estar na listra, ela pode estar no monocromático, né? Ela pode estar na forma. E claro, nunca é um elemento isolado que fala da roupa. Isso é bem importante dizer para vocês não saírem descartando roupa da cliente também se não tem a ver com o objetivo dela. A gente faz as tais das compensações, né? Mas assim, por exemplo, uma cliente não está conseguindo ter respeito no ambiente de trabalho porque ela lidera homens. É bom esse tipo de estrutura e de forma. Uma mulher muito jovem entrando no mercado de trabalho e tem uma aparência muito angelical e ela quer impor respeito, também posso recorrer a linhas verticais. A gente tem que fazer essa costura, tá, gurias? Porque às vezes não é tão linear assim o desejo de imagem da nossa cliente. Ela não vai dizer para a gente assim, eu quero passar uma imagem de mais assertividade. Às vezes vem desse jeito, às vezes vem como uma dor do tipo, ninguém me leva a sério, eu não consigo ser assertiva nas palavras, eu preciso ter mais credibilidade naquilo que eu estou falando para as pessoas confiarem em mim de uma maneira mais rápida, e o ambiente dela é mais rígido, o ambiente de trabalho dela é mais certinho, legal, as linhas verticais. É bem importante que vocês entendam isso, tá, gurias? Porque precisa do nosso raciocínio, assim, é a gente que vai conseguir fazer essa costura para a nossa cliente. E aí as linhas horizontais. Eu não posso esquecer de dar intervalo para vocês. Deixa eu ver as linhas horizontais, gurias, elas também falam de força, de poder e segurança. Elas também são linhas que vêm do universo mais masculino. Mas elas têm ainda um outro aspecto que é de serem uma barreira, sabe? É como quando a pessoa usa um cinto, está muito tapada ou está com muitas linhas horizontais, é como se ela estivesse de braços cruzados.
Então, ela causa um certo distanciamento, tá? Às vezes, o que a gente precisa fazer é o oposto, é evitar esse tipo de linha, dependendo do que a cliente nos traz como objetivo de imagem. Eu tive uma aluna no último presencial aqui de Porto Alegre, que uma das necessidades dela, das demandas assim, que ela trouxe, é que as pessoas achavam ela muito metida, muito arrogante, muito metida, né? E aí, não é que ela tá pedindo para, né, não usar linhas horizontais, não é isso. Na verdade, eu acho que não foi essa a minha expressão, mas foi assim, é uma cliente que eu já sei que eu vou evitar linhas horizontais, porque ela quer o oposto disso, ela quer que as pessoas parem de achar ela metida, que se aproximem mais. Eu vou levar para ela uma imagem de mais abertura, mais proximidade, mais comunicação. Então, eu evito esse tipo de linha. Claro, gurias, de novo, eu preciso somar as cores certas, né? Não é só a linha que fala. Então, se eu tiver linhas horizontais, mais cores escuras, tecidos mais rígidos, muitas camadas, não estou mostrando nada de pele, né? A pessoa já tem um cabelo muito liso, cortado reto, ó, porque o cabelo também tem a ver, né? Uma coisa é eu ter o cabelo liso, assim, com um corte bem reto aqui, e escuro. Outra coisa é se a gente bota mais ondas no cabelo, né? Se tem um cabelo um pouco mais claro, certo? Então, é um somatório. Quando a gente tem linhas inclinadas, ó, pode ser pontas, né? Pode ser estampa, pode ser um acessório também, pode ser um tipo de um abotoamento que é mais inclinado na diagonal, uma barra de saia, enfim. Aí a gente está falando de mais dinamismo, né? De mais movimento. Ah, quando que o cliente vai pedir isso? De novo, ele não vai pedir de maneira tão linear assim. Ah, eu quero passar uma imagem de uma pessoa com mais movimento, né? Mais dinâmica. Mas, por exemplo, eu já tive uma cliente que a gente usou muito esse recurso, porque ela era consultora de empresas e ela tinha uma consultoria que atendia muitas coisas, assim, né? Ela fazia conexão entre os setores, entre as pessoas, ela ficava antenada nas jornadas dentro da empresa, nas intersecções entre os processos. Então, ela me dizia muito assim, eu quero que o cliente perceba que eu consigo fazer várias conexões, que eu consigo olhar para tudo, que eu consigo pensar em várias soluções de maneira rápida. Aqui que a gente associa isso a dinamismo. Ela quer que as pessoas vejam ela como uma pessoa que conecta, que é dinâmica, que consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Que consegue fazer essas relações. Aí a gente abusou de linhas inclinadas. Obviamente que se eu somar linhas inclinadas com, por exemplo, a harmonia... fugiu o nome da harmonia. A harmonia equilateral, né? Ou a tríade, eu tenho mais ainda, porque o que é a harmonia tríade ou equilateral? É dinamismo, porque o meu olho se movimenta entre todas aquelas cores. Então, se eu tenho, por exemplo, um tecido leve fluido, linhas inclinadas e harmonia tríade, olha quanto movimento. O meu olho está se movimentando por causa da harmonia tríade, está se movimentando por causa do diagonal e está se movimentando pela leveza do tecido. Muito mais dinamismo, né? Do que, por exemplo, aqui está dinâmico pela linha, né? Mas estaria mais dinâmico se fosse uma cor, se fosse aqui sendo complementar e uma cor mais cítrica em cima, já fica mais dinâmico, certo? Então, também, de novo, sempre lembrar de somar todos os elementos, ok? E aí a gente vai para as linhas curvas, gurias. Quando a gente começa a falar de linhas curvas, a gente está falando de uma forma mais feminina, mais emotiva, mais flexível, né? Tudo que é mais arredondado nos é mais acolhedor, né? Se a gente entra num ambiente que tem formas mais redondas, que os móveis são mais arredondados, nos parece mais convidativo, mais acolhedor. Então, sempre quando a gente vem para esse universo, a gente vai deixar uma pessoa mais carinhosa, mais próxima, mais emotiva, mais acolhedora, mais comunicativa também, né? É aquilo do cabelo. Lembra do cabelo? Se eu tenho o cabelo mais curvo, assim, com mais ondas, e o cabelo mais reto e cortado reto
né, mais liso, a pessoa uma vai parecer mais séria e outra vai parecer mais comunicativa, mais acolhedora, mais convidativa, assim, para a gente bater um papo, para a gente achar mais carinhosa, certo? Claro, gurias, de novo, depende de outros fatores somados a isso. Mas geralmente a pessoa com um rosto mesmo mais redondo, né? Eu sempre falo da Valentina, minha filha, ela tem um rosto super redondinho, assim, parece a Rafa Kalimann, ainda mais agora que ela engordou 15 quilos na pandemia. Então ela tem um rosto bem redondinho, ela tem o nariz que é redondinho, uma bolotinha, a boca dela é grande, redondinha, o olho dela é mais caidinho, redondinho, a Marina conhece ela. A Valentina parece uma querida, assim, tá? Só parece, que é um demônio. Mas ela parece uma querida, assim, desde criancinha todo mundo vinha pegar ela, fofinha, queridinha, que meiguinha, que, sabe? Quando a pessoa tem o rosto mais quadrado, ela parece mais forte, né? Mais impositiva. Então, isso tudo está relacionado a como a gente está enxergando essas linhas. E aí, quando a gente vai para quadrado e retângulo, gurias, que é fazer um color blocking, recorte de peça, né? A forma das roupas. Aí a gente está, nossa, somando linha vertical com horizontal. A gente, inclusive, usa as expressões, né, gurias? Ai, a pessoa não sai da caixa. Ai, o fulano é muito quadrado, né? Aquela pessoa que tem aquela ideia fixa, que não sai dali. Então, a gente soma aqui a rigidez das duas linhas, né? Do horizontal com o vertical. E, nossa, a pessoa parece super forte, segura, estável, tem uma certa frieza, uma certa intelectualidade. Somados, por exemplo, a cor cinza, a cor escura, preta, azul marinho, mais ainda, certo? Aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, imagina se ela estivesse com um sapato cinza ou sapato preto, mais ainda pareceria uma pessoa mais séria, mais distante, né? E aí, quando é círculo, mais ainda, reforça o arredondado, né? Não é à toa que a gente chama a manguinha princesa, né? Que, assim, imagina, assim, mais a pessoa com o cabelo arredondado ou cacheado, mais ainda feminino, acolhedor, o infinito, o abraço a todo mundo, a queridice, certo? Por isso que, assim, é extremamente romântico esse tipo de peça. Vimos as formas, as linhas, viram como não é difícil, gurias? Claro que eu tenho que olhar, às vezes vai chamar a atenção mais uma ou mais outra no look, na composição, né, das peças. Aí a gente soma isso tudo mais as cores, né? Não as cores de maneira isolada, mas as harmonias também e as texturas. Muito rígida, muito grossa, muito encorpada, mais flexível, mais leve. Tudo isso vai contando e a gente vai somando tudo. E, de novo, pode ser não só nas roupas, né, mas nos acessórios também, certo? Vocês têm na apostila de vocês, eu acho que inclusive um quadro somando tudo isso, né? E agora, vamos testar os nossos conhecimentos. Deixa eu só ver uma coisa. Vamos fazer, antes da gente entrar nesse conteúdo, vamos fazer o nosso intervalinho? Deixa eu ver se está mais ou menos. Onde é que eu estou aqui? Tá mais ou menos na metade, gurias. E aqui vai ser meio que exercício de adivinhação para vocês. Aí eu acho melhor a gente fazer a nossa pausinha, pode ser? 10 minutinhos, não mais do que isso. Quem tem filho já sabe que nem sai, né? Esses 10 minutos é impossível se a mãe, o filho agarra na gente e não solta mais. Até daqui a pouco. Deixa eu ver que horas são. Tá.
Oi, oi. Vamos lá. Estão todas, Marina? Estão voltando? Estão voltando. Gurias. Então, assim, eu vou facilitar para vocês, tá? Eu quero que vocês respondam no chat. O que vem à cabeça de vocês, o que vocês fariam? Nem estou dificultando, trazendo diagnóstico de cliente, nem nada. Então, sem considerar morfologia, só pensando no estereótipo, assim, né? No que vocês iriam propor para uma cliente que deseja ser mais moderna? Qual caminho vocês escolheriam para resolver esse objetivo? Vamos lá! Eu já vi que a Aline foi escrever também. Não está me enganando. Eu estou vendo poucas de vocês aqui. A Lígia, Renata, Maria Clara, cores tendência, cores, linhas diagonais. Cor da moda, tendência dos desfiles. Modelagens da tendência. Tá certo esse raciocínio, viu? Por aí mesmo. Quem botou linhas diagonais é por considerar que as linhas diagonais estão na moda agora? Renata, qual foi a lógica? Modelagem, olhar para a modelagem que está se usando agora, né? Tá. Eu considerei que uma pessoa mais moderna é uma pessoa mais que deseja ser mais moderna, busca mais dinamismo na imagem. Não sei se o raciocínio foi correto. Não necessariamente, tá? A gente vai ver agora a imagem. Ó, a pessoa que deseja ser mais moderna, ela vai usar o que está na moda. O que a gente pode trazer para essa pessoa, respeitando os estilos dela, é mais simples do que parece, gurias, tá? Por isso que eu digo, depois que a gente começa a ficar ligada, prestando atenção, eu vou olhar para quê? Eu vou olhar para uma referência de estampa que está na moda. Claro, eu vou analisar o contexto, eu vou analisar o estilo da minha cliente, né? Eu vou analisar, inclusive, a região que ela está. A gente sabe que tem cidades do interior que a tendência, a moda chega um pouquinho depois, mas se eu trouxer modelagem, estampa, combinação de cores, jeito de usar peças, né, que falam de modernidade, de tendência, tudo isso vai parecer com que a minha cliente seja mais moderna, que ela esteja antenada no que está acontecendo. Imaginem, por exemplo, gurias, assim, é muito engraçado, porque as clientes com o estilo ponderado predominante, volta e meia pedem. Eu queria estar mais antenada, mais moderna, mais atualizada, porque recebe muitas vezes esse feedback. Então, tu pega por uma 100% ponderada, né? Isso já é too much, então a gente precisa pensar. Para uma 100% ponderada, uma 100% ponderada, eu vou mais por essa linha. Mantenho a alfaiataria e trabalho a combinação de cores, trabalho a modelagem da peça, faço tiro a calça longa dela para uma calça um pouco mais curta, um pouco mais ajustada, ok? Gatas, para uma cliente que deseja ser mais glamurosa, mais sexy, às vezes ela fala assim, sabe, me separei do meu marido, preciso voltar para a pista, estou à procura, estou indo na academia direto, estou com esse corpão, agora quero, né, mostrar para o mundo. O que a gente pode sugerir? Vamos ver o que vocês estão colocando. Sem medo de ser feliz, podem colocar. Transparência, couro, decote, isso mesmo. Roupa justa, decote, brilho vermelho. Roupas mais ajustadas, preto, vermelho, salto fino, decotes, fendas. Gente, o inconsciente de vocês está bem afinado, né? É só a gente parar para pensar. Olha como vocês sabem. Vocês são muito boas, vocês sabem mesmo. Só tem que parar um pouquinho para pensar.
brilho, decote, roupa de couro, tudo isso. Vamos ver aqui nas referências o que a gente tem. Ó, tudo isso que vocês disseram. Uma unha mais longa, com glitter, com brilho, com estampa. Muitos acessórios também, né? Falam sobre mais glamour, sexy. Estampa de bicho, super vai deixar a pessoa mais glamurosa, mais sexy, mais justo, uma cor mais vibrante, né? Mais cítrica. Decote, couro, fenda, tudo isso, renda, né? Tem a ver com mais sexy, mais glamurosa. Lingerie à mostra, exatamente. Então é só parar para pensar naquilo que está no nosso inconsciente já. Uma cliente que deseja ser mais chique, mais elegante, o que a gente pode sugerir? Cores neutras, tecidos nobres, alfaiataria, monocromático. Gente, vocês estão ótimas. Looks monocromáticos, tô adorando. O que mais, gente? Joias clássicas, muito bem. Pouca informação, tudo combinandinho, peças impecáveis, né? O sapato não pode estar detonado. Uma bolsa bem quadradinha, estruturada, roupa mais estruturada, maquiagem, cabelos cuidados, tudo isso. Olha o que a gente tem. A cara da riqueza. Uma seda, um lenço, acessórios refinados, bolsas de marcas, bolsas mais estruturadas. A pessoa sempre muito alinhada, né? O monocromático. Estampas clássicas do elegante também, gurias. O Pied de Poule, Príncipe de Gales, né? Tem um e-book no acesso exclusivo, acesso restrito, eu não sei como é que estão chamando agora. Eu vi que estava dando confusão para vocês. As aulas de vocês vão estar todas no ambiente EAD, tá? O ambiente de ensino, onde tem aulas no ambiente EAD. O acesso exclusivo ou acesso restrito, ele é um ambiente onde a gente coloca material extra, conteúdo adicional, que é eterno para vocês. Vai ter, inclusive, as atualizações. Nesse acesso exclusivo, vocês têm um e-book muito legal de tecidos. Ele tá bem completão, ele tem estampas, tá? Vale a pena vocês baixarem, tem imagens, tá bem completão. E aí tem todos os tipos de estampas, nomes de estampas. Gurias, isso aqui é a cara da riqueza, tá? Que mais? Para uma cliente que deseja ser mais séria, o que a gente pode fazer? Lembrem linhas, formas, cores. Preto, listras verticais, cores sóbrias, roupas mais estruturadas, cores mais escuras, formas retas, tudo isso. Cores neutras, tecidos mais firmes. Muito bem, muito bem. Terninho, aham. E tudo mais fechado, ó, gurias, os exemplos que a gente tem aqui. Estão vendo mais quantidade de botões, mais quantidade de amarração, de fechamento, de estrutura, tá? Isso tudo tem super a ver com uma pessoa mais séria, assim, que não quer papo com ninguém. A Priscila perguntando se dá para mesclar estilos, como esse elegante de tênis é viável indicar para uma cliente que não gosta de salto, se o estilo dela permitir, o ambiente também, sim, tá? Uma pessoa que é muito ponderada não vai aceitar colocar uma roupa dessas com tênis. Mas uma pessoa que é de um estilo mais artístico, mais natural, uma natural que quer ser mais arrumada, com certeza aceitaria, tá? Então, tudo depende do estilo que ela tem, para ela conseguir aceitar ou não, certo? Gurias, uma cliente que deseja parecer mais comunicativa. Lembrem-se, ó, pensem em harmonia, pensem em formas e linhas e pensem em cores ou tipos de cores e tecidos. Vão pensando assim, sabe, de maneira segmentada.
Formas arredondadas. Usar combinações tríades não é a tríade aqui, tá? Formas arredondadas, cores quentes, tá certo. Cor mais cítrica e mais saturada também, tá? Cor mais luminosa, mais quente. Formas arredondadas, não é a tríade ainda. Gurias, não é análoga também, é uma outra. Looks com cores mais intensas, tá certo. Linhas em curvas, certo. Tudo que é curvo e arredondado. Isso serve para o acessório, um brinco, por exemplo, um relógio mais redondo, a ponta, o bico do sapato mais arredondado. Cores claras, linhas arredondadas, cores vibrantes, estampas diagonais, zigue-zague. É mais arredondado a linha do que diagonal e zigue-zague, tá? A comunicativa é aquela que acolhe, que abraça. Cores mais intensas e vibrantes também. Harmonia complementar. Muito bem, é a complementar aqui, tá, gurias? Não é a tríade. Tá certo? A complementar. Vocês foram colar, Olha só, gurias, a pessoa mais comunicativa. Tudo, o complementar faz com que eu olhe para a pessoa, né? Outra coisa que pode ter é mais malha, lã, tudo assim que faz com que parece que a pessoa pode te abraçar, sabe? Então é tudo mais molengo, menos rígido, em termos de acessórios também. E olha aqui, ó, ela tá com preto. Justamente eu botei esse look para vocês nunca pensarem de uma maneira tão inflexível e rígida. Sempre tem a compensação, porque se vocês não pensarem na compensação, vocês vão acabar limitando muito as possibilidades da cliente, né? E até descartando muitas vezes combinações que seriam possíveis de fazer. Olha só, ela tem o óculos arredondado, ela tem né, a padronagem, né, o bordado da blusa mais arredondado, cores, né, bastante cores, cores quentes também, o chapéu que é redondo, o botão da saia que é redondo, é uma saia um pouco mais arredondada e não tão justa. Ela continua parecendo uma pessoa comunicativa mesmo, estando de preto, tá? Aqui também é a mesma coisa. Ai, mas não pode usar bolsa preta e quadrada porque ela quer ser comunicativa. Gente, o que está pesando mais no look? É a bolsa que eu enxergo primeiro ou que me influencia? Não, é o contraste de cores, né? É o vibrante da blusa, o laranja, né? O fato de ser uma peça mais molenga. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Para uma cliente que deseja parecer mais dinâmica, pensem em harmonias, em cores, formas. O que tem a ver com dinamismo? Eu não deixei vocês responder. Tá, mas não deu para ver. Voltei rápido. Agora vem a tríade. Isso mesmo, Maria Clara. Agora a tríade, cores vibrantes. Exatamente. O que mais? Linhas inclinadas, linhas diagonais. Isso mesmo. Gurias, lembrando que pode estar no acessório, pode estar na padronagem da estampa, mistura de tecidos. Vamos ver? A pessoa mais dinâmica, olha só. A cor vibrante também, assim, mais neon, né? Dá um certo dinamismo. Tu não vai dizer que essa pessoa aqui é pacata, né? Parada. Então, aqui tu tem o diagonal, tu tem o tecido leve e tu tem o cítrico. Ah, Vandressa, mas aqui tu botou linha reta. Mas, de novo, é a tal da compensação. O que tá fazendo mais impacto? Só porque ela tá com linhas retas, ela tá passando distanciamento? Não, porque as cores, nesse caso, estão tendo mais peso visual. O que tem movimento também traz mais dinamismo, gurias, porque se movimenta, atrai o meu olhar, traz agito, digamos assim, né? Então, franjas também são bem-vindas. O diagonal pode estar no óculos, né? Aqui, de novo, brinco que tem movimento. Tudo aquilo que se mexe faz com que a gente tenha a sensação de dinamismo. E a tríade, porque, de novo, olha em quantos lugares o meu olho vai para enxergar tudo, né? O meu olho se mexe, ele se movimenta na tríade. Ok? Uma cliente que deseja parecer mais jovem, o que a gente faz com essa clientinha? Fala para ela desencanar dessa ideia. Vocês não viram nada. Voltei rápido.
Jeans, cores, gosta de trend, tudo isso, estampa floral, tênis, t-shirt, a gente vai para esse universo mais assim, moletom, malha, isso mesmo, muito bem, parabéns. Aqui pode ser a harmonia análoga também, gurias, que tem uma certa suavidade, feminilidade, né? Ela né, traz assim um pouco dessa doçura desse universo. Então, olha só, até peças que são características desse mundo, né? Tipo uma jardineira, jeans, né? O uso de tênis, malha, mochila, sabe? Claro, se o ambiente da pessoa permitir e o estilo dela também, mas assim, trocar a bolsa por mochila, estampas, assim, tipo de animaizinhos, né? Pode ser gatinhos também, uma saia mais rodadinha, jaqueta, essas peças do universo jovem também. Claro, né, gurias, bom senso também faz bem, é aquilo que a gente tem que considerar todo o contexto, né? A cliente que deseja parecer mais madura, tem uma coisa que caracteriza muito a maturidade quando a gente leva para o nosso inconsciente coletivo. Qualidade. Olha, ninguém faz a certa parte da qualidade. Cores neutras, qualidade. A qualidade, gurias, porque no nosso inconsciente coletivo, quem já viveu demais sabe o que é bom. Sabe aquela coisa assim, quem já viveu demais sabe o que é bom. Não vai comprar o falso couro. Vai comprar um couro mesmo, porque sabe que já errou muitas vezes na vida, comprando um couro falso e que estragou e não sei o quê. Então, a gente associa a maturidade com essa inteligência de escolha, sabe? Então, vai para a qualidade. Tecidos estruturados, cores escuras, tudo isso está certo. E peças mais clássicas. A pessoa que quer parecer mais madura, por mais que ela seja super jovem, sim, geralmente quem vai pedir isso, vai ter essa demanda, vão ser mulheres mais jovens. E aí a gente esquece a modelagem da moda. A gente vai para tudo aquilo que é super clássico, que não tem muita inovação, né? Aquela roupa que parece a roupa da avó mesmo, sabe? Então, aquela coisa bem tradicionalzinha, assim, tudo muito clássico e de muita qualidade. A pessoa já viveu o suficiente para saber o que é bom e o que não é. A cliente que deseja ser mais suave. Ah, Vandressa, isso tem. Já tive várias clientes assim, todo mundo me acha brava. Tinha uma cliente que dizia assim, eu até pago churrasco para todo mundo no final do ano, mas todo mundo mesmo assim me acha brava. Aí sim, tecidos fluidos, acessórios delicados, estampas florais, harmonia. Que harmonia dá para ir? Cores claras, rendas, babados, tecidos leves. Qual harmonia, gurias, de cores? Não é a mono aqui, Joyce. Análoga, muito bem, a análoga que traz essa suavidade. Tons mais pastel também, né, gurias? Aqui nada muito vibrante, assim, tudo mais delicado, olha. Delicadinho, formas mais arredondadas, pode ter um lacinho, né? Babado, tudo isso ajuda. Um tricô trançado, trança no cabelo, cabelo anelado. Ok? A cliente que deseja parecer mais intelectual, essa quase ninguém acerta. Vamos ver, agora eu vou saber se vocês estão colando ou não. A quem é, o que a gente pensa assim quando a gente olha, meu Deus, a pessoa é nerd. Super ali, ó, mega estudiosa. Prática, esse foi um chute bom, não perde tempo. E aí, como consequência, óculos, tá certo, quadrado e cores neutras, óculos, terninho, que mais? Gurias. A pessoa inteligente é aquela que não dá bola para no nosso inconsciente coletivo, tá? É aquela que não dá bola para o jeito que se veste. Então, ela tem principalmente assim, uma constância no vestir, ela se veste meio que sempre igual, tá? Não precisa falar de estilo, Joyce, aqui tentem separar essa parte de estilo, tá, gurias? Mas é aquela pessoa que se veste sempre igual, sempre do mesmo jeito.
ela tem aquelas peças que são de combinações simples. Então, ela não vai ter uma super estampa, cores difíceis de combinar. Vai ter essa coisa do cabelo sempre preso, do óculos e da praticidade. Inclusive, a gente tem, deixa eu mostrar aqui as referências para vocês, uma coisa mais tecnológica, assim, em termos de relógio, sabe? É bem difícil achar looks assim nas referências na internet, mas é por aqui. Aquelas cores mais fáceis de combinar, mais sólida, e a pessoa sempre meio que do mesmo jeito, com pouquíssimos acessórios ou nada de acessórios, porque tem que dar essa sensação de que ela não perde muito tempo com isso. Como Steve Jobs, eu ia falar. O exemplo do Steve Jobs e do Mark Zuckerberg. Eles usavam, né? O Mark também o Steve Jobs sempre a mesma roupa. E eu não sei qual dos dois agora, se é o Steve Jobs ou o Mark Zuckerberg, que uma vez foi perguntado por que tu tem sempre a mesma calça e a mesma camiseta? E aí, tipo, a resposta foi bem nerd, arrogante, assim. Não foi exatamente assim, tá, gurias? Mas foi algo tipo... é que os meus neurônios são os meus neurônios são demais para serem usados perdendo tempo, escolhendo roupa de manhã. Tipo, eu não tenho tempo para essas frescuras, sabe? De me vestir. Então, o nerd, a pessoa super intelectualizada, meio que esse é o foco, assim. Eu não tenho tempo para essas bobagens de vestimento, tá? E agora, depois disso tudo, fica fácil de montar os looks para nossa cliente? Tenho todas as referências dela, todos os diagnósticos, né? Vou fazendo essas costuras desde o primeiro atendimento e agora essa costura que eu faço é com essas referências dessa linguagem de comunicação não verbal. Certo, gatas? Aí a gente vai para uma parte que é maravilhosa, que a gente facilita muito a vida de vocês aqui na Ecole, que é este canvas de identidade visual. É o último canvas que vocês usam com a cliente. Esse canvas ele é muito legal, porque ele é basicamente onde vocês vão concentrar todos esses raciocínios, levando em consideração os diagnósticos e mais o roteiro que vocês... Gurias, ele tem uma colinha, tá? Para vocês não esquecerem de nada. Então, assim, isso aqui é para vocês não errarem e é antes de montar os looks da cliente de vocês, tá? Então, como é que a gente usa esse canvas? Olha que máximo que ele é. Aqui, vocês têm separado a vida da cliente, né? Vida profissional, vida pessoal, vida social e outros. Significa que vocês vão usar todos os quadrantes? Não. Pode ser que a pessoa, né, não tenha pedido a consultoria para a vida social. Eu quero só para minha vida profissional. Usa só da vida profissional. Dentro da vida profissional dela, ela tem, né, várias situações. Tu pode, inclusive, transformar isso e dividir. Aqui bota, sei lá, fórum, se ela é advogada, dia a dia no escritório, ONG, sabe? Reorganiza esse canvas para fazer sentido para a tua cliente. Por que vocês deixaram outros? Vai que a cliente tem uma vida oculta e quer que tu atue nessa vida oculta também. Sei lá. Fica assim, tipo, universo paralelo, alguma outra situação, tem aqui também. Mas aqui vocês vão transcrever, vocês vão raciocinar, vocês vão trazer as orientações para a cliente de vocês. Trazer o plural também, né? As orientações. Vamos lá, gurias. Aqui vocês vão escrever, então, olha só. É uma colinha para vocês fazerem. Nossa Senhora, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Deixa eu pegar o meu, tá por aqui. Olha só, vocês têm a colinha, então, do que vocês não podem esquecer? Bom, tenho todos os diagnósticos da minha cliente, né? Entendi toda a vida dela. Aí, deixa eu ver o que eu vou sugerir para ela na vida profissional. Aí tem ali a colinha, em termos de estampas, harmonias, elementos. Peguei a apostila que está com linhas, formas, tecidos, acessórios, cores, enfim. Tem uma colinha para vocês não esquecerem e aí vocês poderem pensar na composição para cliente de vocês. Então, digamos que o objetivo da minha cliente é parecer mais elegante, né? O estilo dela é moderno, né? É contemporâneo. O
que eu posso sugerir? E essa minha cliente é advogada. Nossa, eu sempre falo da cliente advogada. Acho que eu sempre atendo mais advogado. Na vida profissional dela, o que eu sugiro? Linhas mais retas, estampas em listras, formas mais clássicas, tecidos em seda pura, crefe, alfaiataria, acessórios em pérola, relógio discreto e retangular, joia, cores azul marinho, preto, bordô, harmonia monocromática, ter um porta-cartões em couro, que é ali o elementos. Hoje a gente diz elementos, pode ser qualquer coisa que vocês vão sugerir para cliente de vocês. Então, gurias, vocês vão botando todas as sugestões aqui. Se ela tem mais de um objetivo, vocês podem separar por objetivos. Às vezes eu separo, por exemplo, assim, post-it quadradinho amarelo é objetivo tal. Post-it de coração é objetivo tal, sabe? Vocês vão reorganizando. Dá para fazer essa parte aqui também com um mood board, com sugestões de imagem. Eu faço também e recomendo que se faça. Além das sugestões assim, de vocês terem sugestões do Pinterest, sabe? Com referências de imagem fica mais fácil para a cliente visualizar. E aí, na vida pessoal, ela pode ter outro objetivo, a gente vai trazer outras sugestões. Gurias, essa ferramenta dá muita segurança para vocês antes de ir no guarda-roupa da cliente de vocês. Ela é um norte, tá? Um norte para quando vocês estiverem montando os looks. Não precisa ser nada muito rígido. Vocês vão, depois disso, se deparar com as roupas da cliente de vocês. Ela também é uma ferramenta muito legal, porque vocês podem sentar uma última vez e validar, explicar para a cliente de vocês, ainda mais com as sugestões das imagens. É muito legal também, porque dá novas possibilidades de atendimento. Tem várias clientes que eu chego só até essa parte. Entende? Vocês podem fazer um pacote de consultoria agora no online, por exemplo, onde tu entrega até a parte de identidade visual e a tua cliente monta os looks como ela quer. E a cliente não tem dinheiro, ela não quer essa parte de guarda-roupa, eu não gosto de fazer guarda-roupa. Se tu chegar só até aqui, como referência de imagem, nossa, já resolveu muita coisa para tua cliente. Outra coisa, em workshops, a Ju vai falar para vocês sobre empreendedorismo, na apostila de vocês tem sugestões, né? Em workshops com mulheres, com pequenos grupos, vocês podem super aplicar algumas ferramentas e essa ser uma delas. Para elas irem individualmente escrevendo a partir das orientações de vocês. Então, tem muitas coisas que dá para fazer até aqui. Eu particularmente adoro essa ferramenta. Eu acho que ela faz com que a gente não esqueça de nada, com que a gente tenha uma nova oportunidade de validar com a cliente, principalmente. Para vocês que estão começando agora, dá mais segurança. Vocês podem usar ela a partir do primeiro encontro, vocês já podem ir trazendo e colocando coisas aqui, que vocês já têm o objetivo, de repente, depois vocês só vão trocando e adaptando. Certo? Gurias, vamos para as perguntas. O conteúdo da aula de hoje era este. E aí? As minhas aulas acabam antes para compensar as da Luísa e a da Juliana, que deixam vocês com elas até meia-noite, 11 da noite. Vamos lá, perguntas, gurias? Alguma dúvida da aula de hoje? Fez sentido esse conteúdo? Faz com que vocês tenham mais segurança para compor os looks. Vocês entendem que não tem a ver com o gosto de vocês, não tem a ver só com diagnósticos da cliente, tem a ver com como a gente vai ajudar a nossa cliente a comunicar daquele jeito. Gurias, e uma coisa bem importante de vocês entenderem também é que pode ser que a cliente não tenha o objetivo de maneira detalhada, tão aprofundada. Eu vi as discussões no grupo de vocês, nossa, eu não estou conseguindo achar o objetivo da minha cliente. Considera o contexto. Às vezes também a cliente traz um objetivo mais macro, assim, eu quero ser mais elegante. Mas é uma cliente que dá muitas palestras. Nas palestras, tu vai ter que adaptar esse elegante para ser mais comunicativo. Então, mantém o elegante, mas traz referências que deixem ela mais comunicativa. O conhecimento técnico é vocês quem tem, né? Então, assim, vocês vão trazer também esse conhecimento de consultoras, né? Vocês vão ser meio coach, meio consultoras em vários momentos, tá? Isso é bem importante. Isso, gurias. Eu me dou conta que eu falo rápido quando eu vejo vocês assim meio zonza me ouvindo. Eu esqueço que eu tenho que controlar um pouco. Esse ainda não seria o que todo mundo fala no mercado do dossiê, né?
Não, não é o dossiê. Esse, ninguém no mercado tem, só a aluna da Ecole. Então, ninguém vai estar falando dele, tá, Ali? Exclusiva de vocês. Não, gurias, esse é antes de vocês irem para a montagem dos looks, de fato, tá? É mais assim para dar um guia, um norte. Inclusive, vocês podem ter ele em mãos em todas as sessões de montagem de looks que vocês vão ver nas próximas aulas. E aí, nas aulas que a Ju deixou gravado para vocês, de como fazer o atendimento de maneira online, tem a adaptação desse Canvas e dos outros também para vocês usarem no online. Sim. Tá? Entendi. É isso, gurias. Vocês não têm perguntas para mim Eu hoje? tenho uma última pergunta. Tá. Então, esse último Canvas a gente usa também como uma sessão separada com a cliente antes da triagem e depois da sessão de morfologia? Ou como que funciona exatamente? Eu gosto de fazer ele como uma sessão à parte. Eu sempre digo que vocês devem estar prontas para a próxima etapa, porque meio que a gente não tem muito controle, depende do ritmo da cliente e do ritmo de vocês. Eu gosto de, assim, faço todos os diagnósticos, aí levo esse Canvas junto com referências de imagem, assim, no computador mesmo, no meu tablet. Aí eu apresento, olha só, de acordo com os teus diagnósticos, com tudo que a gente definiu, para a imagem que tu queres comunicar, e vou explicando para ela, vou mostrando as imagens. Às vezes é rápido. Se for rápido, eu já faço a primeira etapa, que é a de triagem do guarda-roupa, que vocês vão ver nas próximas aulas. Aí a gente tem uma parte de triagem de guarda-roupa, né? Seleção de peças, reconhecimento do guarda-roupa da cliente, e depois a gente vai para a montagem de looks. Às vezes, dependendo das dúvidas que a cliente tem, dependendo da quantidade de referências, tu pode demorar uma sessão só nessa apresentação, tá? E aí não dá tempo de fazer mais nada. Se tu for rigorosa, assim, também, a minha sessão é 1 hora, ou 1h15. Cara, as minhas sessões, elas duram umas 3 horas, porque eu sou tagarela, a cliente também é, e aí a gente toma um café, e aí faz um lanche, e aí não sei o quê, eu não posso marcar a sessão de 1 hora. Então, assim, eu vou indo com a cliente, sabe? Eu já me conformo com isso, que eu vou ficar lá, a cliente também já sabe. E aí, sempre eu vou, faço isso e vai. A gente vai conversando, foi quando vê o tempo passou. Então, assim, se fosse vocês, não ficaria tão rigorosa com essa parte de tempo. Eu não gosto que tempo seja mais uma pressão nos atendimentos de vocês, sabe? Eu acho que tempo é uma coisa que meio que incomoda para a fluidez da coisa, para ser tudo mais orgânico. Entendam o ritmo de vocês, o ritmo da cliente de vocês, e vão sempre preparadas para a próxima etapa, sabe? Sempre prontas, assim, com as coisas em mãos para o próximo passo. Mas então isso significa que isso seria tipo já um pré... como que eu posso colocar isso? Já seria como se fosse uma pré-seleção do que seria o dossiê, porque quer queira, quer não, se eu conversar com a cliente e as opções que eu vou dar a ela nessa parte da identidade visual, se ela estiver de acordo com tudo, então isso já vai servir para eu montar o dossiê? Ou... Serve. Essas informações vão ter que estar no dossiê depois. E assim, gurias, aquilo que eu disse para vocês, reinventem-se no mercado, entendam o público de vocês. Várias consultorias eu faço só até essa etapa, principalmente agora no online. Então, eu já fiz assim, até essa etapa, e depois eu acompanho, a partir daí a cliente vai fazendo sozinha, pelos próximos 1 mês, todos os dias, e me mandando foto, e eu vou corrigindo a partir dos looks que ela monta. É para ser 1 mês, mas eu fico 3, 4, 10 meses ajudando a cliente, né? Aí a gente se apega. E aí, gurias, então, cocriem em cima da consultoria de imagem, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Com tantas coisas incertas. Então, de novo, vocês podem entregar até aí. Eu me lembro que eu tive um monte de aluna, um monte não, né? Mas eu tive algumas alunas que ficaram frustradas, tipo assim, Vanessa, desisti da consultoria de imagem. E eu, por quê? Porque eu fico no pé de vocês. Eu fico fazendo todo mundo dar certo no mercado, depois eu fico lá incomodando. Porque eu estava tão empolgada quando saiu da turma, etc e tal.
Ai, odiei essa parte de montar look, não nasci para isso, não tenho paciência para estar montando look para cliente. Querida, entrega só até essa parte da identidade visual. Depois diz que é o cliente que faz de maneira autônoma a montagem dos looks. Tu, no máximo, dá uma assessoria por WhatsApp. Então, vocês podem inventar várias formas de fazer. Mas sim, Maria Clara, essas informações vão para o dossiê. A pessoa viaja, esquece de responder a pergunta, vai indo para outro. Obrigada. Nada. Isso, gurias. Mais nada de pergunta? Vou dormir mais cedo hoje, vocês juram? Queridonas, sério, se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer, tá? Não? Na verdade, é só um comentário. Deixa eu só fazer um Tá, comentário. fale ali. Eu sigo uma consultora que ela, na verdade, assim, dá aulas de como as consultoras assim, se posicionarem no Instagram, como elas fazerem um negócio mesmo a partir da consultoria. E ela fala muito assim, que o dossiê mesmo tem que ser uma coisa muito enxuta, né? Não é um dossiê de 120 páginas, encadernado ou em capa dura, que na verdade assim, a gente tem que, o máximo de informação que a gente tiver que dar para cliente, a gente tem que dar quando a gente está com a cliente. Porque, por exemplo, se a gente, sei lá, cobra uma consultoria, sei lá, de R$2.000 e a gente fala que vai ficar com a cliente 5 horas, a cliente vai falar assim, nossa, mas a hora está custando, sei lá, tanto. Porque se você perde muito tempo depois fazendo o dossiê, né, é um tempo que você gasta com a cliente que ela não percebe, né, porque você não está ali com ela, e isso acaba, às vezes, tipo, você não conseguindo cobrar o seu trabalho. Então, eu acho interessante que você falou que essa parte da identidade visual, a gente marcar uma sessão, porque muita coisa assim você já pode ir explicando para a cliente, ó, tô sugerindo roupa clara porque transmite esse tipo de imagem, do que depois você deixar para discorrer tudo num dossiê. Faz sentido isso? Ou o dossiê tem que ser praticamente um trabalho antes da professora responder, eu posso fazer um outro comentário aí que eu acho que ela pode deixa responder? Deixa eu só anotar alguns pontos, então, senão eu vou esquecer da resposta. A Aline falou que ela, né, segue uma consultora que falou que o dossiê teria que ser mais enxuto, etc. Eu já, por exemplo, sigo uma outra consultora que ela fala que isso é conversa de gente preguiçosa. E que ela fala, e ela fala, por exemplo, tô falando o contraponto, né? E ela fala, por exemplo, que se você contrata uma consultoria financeira, uma consultoria imobiliária, uma consultoria em qualquer área, o consultor não simplesmente joga a informação para você e não te passa tudo por escrito, porque aquilo é que você acompanha depois. Então, ela traz ela falou sobre isso, né? Esse contraponto. Então, você falou disso, eu lembrei aí. Então, de contrabalançar, aí eu acho que a professora pode esclarecer para a gente aí. Eu acho, assim, bem relativo, tá? O que eu penso? Bom, primeiro, tem clientes que vocês vão entender, vocês têm que entender a cliente de vocês têm que escutar a cliente de vocês e perceber qual é o perfil dela. Tem cliente que vai gostar de tudo super mastigadinho, vai valorizar aquele dossiê recheado de coisas. Eu tive cliente que já mandou fazer um álbum do dossiê com as fotos dela, mostrava para as amigas. Eu acho que quando a gente se presta para uma consultoria personalizada, quando a gente se presta para escutar o outro, para ter empatia, para ter uma entrega que tenha valor para o outro, eu, pelo menos, sempre assim, sabe, me ferrei com essa parte de preço, porque eu entregava muito mais para o cliente, porque eu ficava envolvida com o cliente, né? Então, eu acho importante a gente escutar e perceber o cliente. Eu já fiz dossiês muito cheios, com muita informação, e já fiz dossiês mais sucintos. Sempre pensei o que vai ser útil para essa cliente. Tem cliente que a gente percebe que nem vai dar muita bola para o dossiê,
sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser flexível, tem que compreender o cliente, tem que perguntar para o cliente o que ele prefere, como é que ele gosta. Tem cliente que gosta do dossiê impresso, tem aluna que entrega o dossiê numa caixinha com um pendrive personalizado, com mensagens de apoio. Então, vocês podem cobrar, inclusive, um valor X se ela quer o dossiê impresso, um valor Y se ela quer o dossiê digital, né? O que eu acho? Eu acho que quando a gente entrega uma experiência, a gente está na era da experiência. Tem espaço no mercado quem entrega uma boa experiência. Produto e serviço, todo mundo tem. Olha quantas consultoras tem. Vocês vão ganhar espaço no mercado, construir a reputação de vocês se vocês entregarem a experiência. Qual é a melhor experiência? Aquela que serve para aquele cliente, aquela que faz com que o cliente se encante pela gente. Se vocês entregarem um dossiê que toca a alma, que toca o coração, que o cliente ama receber, ela não só vai se emocionar, ela não vai mais esquecer e ela vai falar para todo mundo. No momento que ela falar para todo mundo, para as amigas, para isso, para aquilo, ali vocês já vão ter um monte de cliente. Eu acho que isso é o mais importante do que a gente ficar ouvindo fulana, ciclana, beltrana. Escuta o teu cliente. Pensa na reputação que tu queres construir. Pensa no que gera mais experiência. Vocês têm que entender um pouco de marketing, de mercado, de qual a era que a gente está vivendo. É a era da experiência. Então, antes de se perguntarem que dossiê eu entrego, perguntem-se que experiência eu entrego para o meu cliente, né? Eu acho que meio que está aí a resposta. Agora, uma coisa que eu achei grave do que a Aline falou, eu não sei se eu entendi direito ou não, mas é que a gente nunca pode... Primeiro, assim, eu acho muito ruim a gente precificar a nossa entrega por hora técnica, na hora de falar o nosso preço para cliente. Na hora da gente fazer o nosso raciocínio, eu acho que sim, a gente tem que considerar a nossa hora técnica. Mas eu não vou dizer para um cliente de consultoria de imagem, onde eu estou focada na experiência, onde eu não quero que ela fique pressionada pelo tempo, onde eu não quero me sentir pressionada pelo tempo, é assim, a minha hora é R$200. Se tu quer 5 horas, vai ser X. Vocês viram que eu não sei fazer cálculo, né? 5 horas vai ser X, a minha hora é R$200. Não, vocês vão calcular internamente para vocês. A minha hora é R$200. Eu vou dizer para a cliente que X reais eu fico com ela isso dá 6 encontros, 5 encontros. E que os meus encontros têm uma média de duração de 1 hora até 2 horas, 2 horas e meia. Que vai depender do encontro, vai depender do momento, que é legal ela não ter um compromisso que ela tem que sair correndo. Tá? E aí, internamente, vocês calcularam uma hora técnica. Na hora de falar, vocês falaram o preço por encontro, que fica menos aquela coisa braçal, sabe? Fica mais, agrega valor. E a outra coisa, gurias, é que meio que tem que estar embutido, assim, não pode ser verbalizado para o cliente assim, o meu preço é tal, aí eu fico contigo nesse valor 6 encontros e depois eu faço para te entregar, mas eu conto 3 encontros só para preparar o teu dossiê. Não. Tudo aquilo que tu não tá com o cliente, tu não fala desse jeito, tu não cobra dele. Fica meio duvidoso, sabe? Como é que eu vou saber se tu ficou realmente 3 horas para preparar o meu dossiê? Tu explica, olha, o meu preço é tal, eu fico contigo 6 encontros, que duram de 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, e nesse valor está incluso um dossiê digital. Caso tu queiras o dossiê impresso também, aí tem uma taxa de, sei lá, R$300. Tá, gurias? É muito mais delicado, né, do que... e fica menos, assim, trabalho braçal. Mas quanto a dossiê, eu acho que não tem um jeito certo e errado. Eu tenho vários tipos de dossiê. Eu atendi uma cliente online, eu odeio fazer atendimento online, eu odeio online. A Maria muito mais está com vocês presencialmente, dando abraço, beijo, cheiro, né? Vendo vocês de perto. Mas, enfim, somos obrigados. E eu atendi uma cliente no online e eu fiz o dossiê dela muito detalhado. Eu entreguei um monte de coisa que ela nem tinha me pedido. Até pedi ajuda para a Marina. A Marina
indiretamente deu uma atendida na minha cliente, assim, para fazer umas coisas. Porque como eu não gosto do online, eu me senti com essa em débito nela com isso. Eu achei que eu tinha que fazer muito mais coisas, sabe? E aí eu apresentei, eu fiquei na entrega do dossiê, eu fiquei com ela 4 horas, explicando tudo no detalhe, e ela chorou no final. E aí pronto, eu tinha ganho meu dia, né? Tinha trabalhado horas a mais, tinha. Eu me penalizo por isso, sim. Eu fico fazendo, Andressa, tu faz cada burrada. Olha o que tu tá fazendo, esse dossiê dos infernos, que tá demorando 500 horas, e tu cobrou só isso dessa mulher. Ai, mas depois quando eu vi ela chorar, se derreter, coisa mais querida, dizendo que eu tinha mudado a vida dela, gente. Que preço que paga isso? Não sei, não consigo, sabe? É que nem o financeiro me xingando, porque eu já disse que eu prometi para vocês uma aula extra, gratuita. Mas fazer o quê se eu quero ajudar vocês? Entende? Então, assim, eu acho que o foco é... Vocês não precisam ser que nem eu, tá, gurias? Não, vocês têm que ganhar dinheiro, né? Tem que enriquecer com a consultoria. Mas pensem na experiência, mais do que quantas páginas o meu dossiê vai ter. Tá? Fez sentido? Ô, Andressa, nós vamos ter contato com esse dossiê? Nós vamos... Vocês têm na apostila de vocês uma instrução nossa de como fazer esse dossiê. Tem lá as sugestões que a gente dá para cada lâmina, enfim, capa, isso e aquilo. É uma orientação, a gente não botou uma parte visual, porque o dossiê tem que ter a ver com uma identidade visual de vocês, né? Ele tem que ter imagens de vocês, pode ter o login de vocês, enfim. Então, a gente não aprofunda, assim, nos detalhes, mas a gente passa uma orientação. Tá. Vai ser uma aula da Ju. Tá, gurias? Isso, mais alguma pergunta? Ou eu vou dormir um pouco mais cedo hoje? Já 10 minutos menos do que antes, mas ok. E quando a gente termina a aula assim, parece que ficou tudo tão fácil, tão claro, mas na hora que a gente vai fazer os exercícios, eu penei para fazer o da personalidade de estilo, porque eu fico olhando para a pessoa e eu falo, não, ela é ponderada, não, ela não é ponderada, eu acho que ela é isso, eu acho que ela é aquilo. Não, assim, eu sei que é difícil. Mas o que acontece? Vocês não precisam se preocupar, tá? Porque vocês sempre vão ter tempo para estudar a cliente de vocês. E porque não adianta, gurias, a prática leva à perfeição. Eu sempre digo, rememorem quem já trabalhou o primeiro emprego, né? Quando saiu da faculdade, foi para o meio de trabalho. Aquilo que, nossa, era super difícil e a gente errava horrores. 2, 3 meses depois a gente estava fazendo o pé nas costas, né? Então não adianta, precisa ser praticado, atendam clientes, vão atrás. E a consultoria de imagem sempre vai ser assim, é uma sessão, vocês não precisam dar resposta nenhuma para cliente de vocês. Mesmo na personalidade de estilo, levem para casa, analisem as informações, vejam com calma, leiam a apostila, olhem no detalhe. Essas clientinhas que vocês estão atendendo agora, a gente está corrigindo, né? Os exercícios, está passando por nós 4, a Marina também está vendo. E aí, gurias, depois, na parte presencial, vocês vão apresentar essas clientes, tá? Vocês vão apresentar para a turma. E aí, como turma, vocês vão ter vários exemplos e dúvidas que vão ajudar todas a clarearem tudo. A professora olhando lá na hora, vai dizer, vai orientar também. Então, fiquem bem tranquilos, tá? Vocês vão sair dessa formação super prontas para atender. Eu, gurias, que comecei a atender sem ter formação, lendo o livro da Tita Guiar, me joguei e cobrava caro ainda. E deu tudo certo, ninguém morreu. Elas sobreviveram. Vocês sabem muito mais do que eu sabia quando eu comecei. E absurdos mais, tá? Então, não se preocupem. E assim, vai dar medo. Vão com medo mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Um medinho é bom, às vezes, para a gente fazer o TBC, né? Mas eu sei, tem bastante exercício, bastante atividade. Façam com calma. Vão anotando as dúvidas de vocês para a nossa aula extra também. Às vezes eu não consigo responder no grupo e as outras profs também, mas eu vejo que vocês se ajudam bastante.
A Marina também ajuda vocês. Vocês estão, ó, nota 10, tá? E a maioria tá super acertando nos exercícios, né, Marina? Então, os exercícios estão vindo bem bons. Certo, gurias? Isso? Então tá. Beijos. Obrigada. Nada. Boa noite. Boa madrugada. Boa noite.